Olá pessoal, a paz do Senhor, que é o pastor Felipe. Para vocês que estão nos acompanhando na leitura bíblica, nós vamos fazer um quadro em que iremos trazer um resumo de cada livro, um panorama de cada um dos livros que nós estamos lendo. Nós vamos começar com o livro de Mateus, que é o livro que nós estamos lendo, e a primeira pergunta que se lança é: quem foi que escreveu esse evangelho? Pode parecer muito óbvio que seja Mateus, mas você não tem nenhuma assinatura de que seja ele. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que entender o que foi que de fato o autor escreveu. E o autor não está declarando exatamente que foi Mateus ali, não tem uma assinatura dele dizendo que foi ele, né? Mas nós vamos ver aqui que a ideia, as evidências externas, né? O Didaquê, que é uma composição que foi feita ali em 110 depois de Cristo, né? Um material muito respeitado, ele afirma que foi escrito por Mateus, né? Um homem também muito respeitado daquela época, chamado Papias, ele também declara que Mateus é o autor desse evangelho. Outros pais da igreja, como Clemente de Roma, Policarpo e Justino Marte também, eles confirmaram a sua autoria. Isso é uma evidência externa, não está nos evangelhos, não está no Novo Testamento eles declarando isso. Mas quando nós pegamos os documentos antigos dos escritos desses homens que viveram pouco tempo depois da morte de Mateus, eles confirmam que Mateus foi o autor desse evangelho. Mas nós temos as evidências internas também, aquilo que está dentro do evangelho. Nós vamos ver que esse evangelho ele tem mais referência e explicações de questões relativas ao dinheiro, que se encaixa na autoria de um publicano. O autor ele parece agir com humildade, quando ele não esconde que era um publicano. Quando Lucas vai falar de Mateus, ele fala de Levi, ele não fala que ele era publicano, né? Mas Mateus ali ele se declara como um publicano. Lucas vai dizer que ele fez um grande banquete, né? Já Mateus, que foi o autor provável desse evangelho, ele disse que foi só um jantar, né? Ele não age assim com orgulho, né? E ele omite alguns ensinos que exaltavam os publicanos. Daí a gente vê que ele era um homem que quando escreve o evangelho, ele não está escondendo nada de quem ele era, quais eram os pecados que ele cometeu, mas aqui mostra também a sua humildade. Alguém pode perguntar quando foi que Mateus escreveu. Nós sabemos que a maioria ou todos os evangelhos, praticamente todos os evangelhos, né, eles não foram escritos logo em seguida ou durante a vida de Jesus na Terra, né? Foi algum tempo depois que eles viram a necessidade de escrever esses evangelhos. E quando se pergunta quando foi que escreveu, o livro ele prevê a destruição de Jerusalém. Lá em Mateus 24 vai mostrar a profecia de Jesus da queda de Jerusalém. E na história, essa queda aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, se ele estava prevendo, então segue-se que ele escreveu antes do ano 70. O Evangelho de Mateus contém mais advertências e críticas contra os saduceus que qualquer outro livro do Novo Testamento. E esses saduceus, a força dele foi ali até o ano 70. A maioria dos estudiosos, né, a erudição moderna, acredita que ele escreveu por volta do ano 50 depois de Cristo. Surge então a outra pergunta: aonde Mateus escreveu isso e para quem, para que povo Mateus escreveu? Alguns sugerem que o local onde esse evangelho foi escrito foi Antioquia da Síria. Era uma cidade grega com numerosa população judaica, né? E a primeira menção desse evangelho foi feita por alguém de Antioquia, né? Inácio, que era bispo de Antioquia. Também diz que naquela região havia muitos rabinos, muitos mestres, e pelo conteúdo de Mateus, é provável que ele tenha escrito escrito nesse local. Nós não podemos determinar claramente aonde esse livro foi escrito e nem para qual região ela foi escrita. Mas sabe-se que o primeiro, ou que o público, né, primário, foram judeus de fala grega.
pelas constantes citações do Antigo Testamento, a ausência de explicações sobre expressões e costumes judaicos. Então, ele está constantemente citando o Antigo Testamento e falando de costumes judaicos de uma maneira natural. Então, se ele estivesse escrevendo para pessoas que não fossem judeus, ele não estaria citando tanto o Antigo Testamento e também não estaria, ele explicaria alguns costumes judaicos. Eles eram judeus de fala grega porque o Evangelho de Mateus ele foi escrito em grego. Agora, qual a ocasião e propósito desse Evangelho? A divisão entre o cristianismo e o judaísmo tradicional estava se intensificando. Os judeus convertidos precisavam entender que não estavam sendo infiéis a Yahvé ao crerem em Jesus. Então entendam bem, o Evangelho estava sendo proclamado, né? As pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e alguns judeus que tinham se convertido poderiam ser acusados de que eles estavam mudando de religião. E quando Mateus escreve esse evangelho, ele vai mostrar que não é uma mudança de religião, porque o Antigo Testamento já profetizava tudo aquilo que eles estavam vivendo. O evangelho de Mateus busca provar que Jesus é o Messias, ao utilizar várias passagens do Antigo Testamento. Você leu acerca da genealogia, por que aquela genealogia? Para provar que Jesus era o filho de Davi. Quando você vai ver algumas citações do Antigo Testamento, por que é que eles estão citando constantemente o Antigo Testamento, Mateus? Era para provar que Jesus era o Messias. Os sermões sobre o reino de Deus e os milagres também são testemunhos que buscam mostrar que Jesus é o Messias. Quando você vê o Sermão do Monte, quando você vê as parábolas do reino, por que é que tem tanta ênfase no Evangelho de Mateus? Porque Jesus ele é o Messias, ele é o rei que está trazendo um novo reino. Então, para encerrar, qual o resumo que a gente poderia dar para o Evangelho de Mateus? Qual a frase que resume tudo isso? Jesus é o Messias. O propósito dele é provar, o propósito do Evangelho é provar o caráter messiânico de Jesus e esclarecer o programa divino do reino para a presente era à luz da rejeição de Jesus por Israel. Então, esse é o resumo do Evangelho de Mateus. Eu espero que você tenha entendido e espero que você veja cada um desses pontos dentro do Evangelho. Né? Você vai ver em vários pontos Mateus querendo mostrar que Jesus é o Messias. Deus abençoe, em nome de Jesus.